Boa noite, irmãos e irmãs. Nós vamos estudar a palavra do Senhor nessa noite. Portanto, eu quero carinhosamente convidá-lo a estar conosco nesse momento, com o seu coração voltado, com a sua atenção subjugada à palavra de Deus, sabendo que um momento como esse é oportuno para nós pensarmos e repensarmos a nossa vida cristã, pois nós somos homens e mulheres chamados para viver uma vida cristã e fazer diferença no mundo no qual nós estamos inseridos. Vamos ler a palavra do Senhor, Filipenses 2, 12 a 18. Eu quero ler na versão NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar? Vamos pedir. Quero que você, que está na sua casa, nesse momento de estudo da palavra, que você tirasse um momento agora para fechar seus olhos e orar ao Senhor, pedindo que Ele ensine a você a palavra santa e bendita. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ter em nossas mãos a palavra do Senhor, de ter em nossas mãos a Bíblia Sagrada e termos o privilégio de lê-la, de interpretá-la e assim, ó Deus, sermos alimentados pelo Senhor mesmo, que através do Espírito Santo inspirou o autor a escrever esse texto, para que a nossa vida hoje fosse guiada, dirigida pela sua vontade. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está participando nesse momento desse estudo bíblico da palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto ele fala que nós estamos inseridos no meio de uma geração depravada. Ele diz, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Eu creio que Deus tem um propósito grandioso
maravilhoso na nossa vida, quando nos chamou do pecado para Ele, quando nos tirou do mundo e nos consagrou para Ele. Muitas vezes nós pensamos na vida cristã como se a vida cristã fosse apenas um chamado para a salvação em Cristo. E aí, nós salvos, nós apenas aguardamos o momento que Jesus vai vir nas nuvens dos céus com poder e muita glória para levar a sua igreja. Mas mais do que nos dar a salvação, Deus nos dá um propósito, Deus nos dá uma missão, que é viver nesse mundo de maneira diferenciada, que é viver nesse mundo fazendo diferença. É por isso que nós somos chamados para sermos sal e para sermos luz do mundo. Quando nós olhamos para grandes homens no passado, homens como Daniel, que, levado para uma nação pagã, ele foi chamado por Deus para fazer diferença. E ele fez diferença, pelo menos no Império Babilônico, no Império Medo-Persa. Ele passou várias gerações ali, vários momentos da história ali. E ele, em tudo, o nome de Deus foi glorificado na vida dele e através da vida dele. É alguém que, no meio de um lugar depravado, corrompido, ele viveu a vida cristã com autenticidade. Ele viveu a vida cristã como verdadeiro homem de Deus, que havia sido chamado por Deus e transformado por Deus. Nós estamos vivendo hoje um momento na história onde urge que cada um de nós vivamos a vida cristã com o propósito de fazermos diferença. Essa carta que Paulo escreve à igreja em Filipos é uma carta onde ele encoraja os irmãos a viverem a vida cristã de maneira que eles façam diferença no contexto onde estão inseridos, apesar das dificuldades e das lutas que esses irmãos estavam enfrentando. Era um momento não fácil para a igreja. Não era um momento fácil para a igreja em Filipos, e era também um momento complicado para quem estava escrevendo, o apóstolo Paulo. Ele estava escrevendo essa carta, encorajando, mas ele estava sendo encorajado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele estava preso. Ele tinha sido perseguido e preso por causa do Evangelho. E ele fazia diferença mesmo na prisão onde ele estava. E ele quer encorajar esses irmãos a olharem além dos problemas que eles estavam enfrentando, além das circunstâncias adversas que eles estavam vivendo, e viverem, então, uma vida que glorificasse a Deus na cidade deles. Uma vida onde eles fizessem diferença na sociedade, entre aquelas pessoas que moravam na cidade de Filipos. E eu quero compartilhar esse texto pensando justamente nessa temática, fazendo a diferença, chamados para fazer a diferença. Primeiro, como esses chamados para fazer a diferença vão fazer diferença? Primeiro, não vivendo como a maioria. Muitas vezes nós olhamos e falamos, mas a maioria vive assim, a maioria faz isso, a maioria bebe isso,
a maioria fala assim, a maioria agem assim, a maioria pensam assim, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós somos chamados não para viver como a maioria, mas nós somos chamados para viver como homens de Deus que foram chamados em Cristo Jesus, não para viver como as pessoas vivem, mas para fazer diferença na vida dessas pessoas. Olha o que o capítulo 2, versículo 12 vai dizer. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Na linguagem da NVI, ponham em ação a salvação de vocês. Queridos, como que é interessante essa ideia, que o apóstolo Paulo, quando ele fala de desenvolver a salvação, ele está nos mostrando que a nossa salvação ela deve ser posta em prática, com temor e com tremor diante da pessoa de Deus. Então, a nossa vida cristã, ela é desenvolvida no dia a dia. Cada dia nós crescemos na vivência com Deus, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, e em andando na comunhão e na intimidade com Deus, nós desenvolvemos a nossa salvação através da ação do Evangelho em nós, colocando em prática a palavra de Deus, meditando nela, vivendo o que essa palavra de Deus nos convida a viver e a vivenciar dia após dia. Então, nós, queridos, vamos fazer diferença quando nós vivermos a nossa vida cristã. Quando nós vivermos a fé que proclamamos. Quando nós agirmos de acordo com o Evangelho que nos alcançou. Ou seja, quando nós agirmos de acordo como homens e mulheres de Deus que foram alcançados em Cristo Jesus e transformados por Ele. Então, nós não vamos estar vivendo como a maioria, mas vamos estar vivendo como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que vivem como a maioria são chamados de medíocres. E o que significa a palavra medíocre? É um adjetivo de dois gêneros que qualifica aquele ou aquilo que está na média entre dois termos de comparação, ou seja, que não é bom e nem mal, que não é pequeno e nem grande. Nós não somos chamados para viver assim, mas nós somos chamados para viver de acordo com a vontade de Deus e de maneira intensa, vivermos o Evangelho de maneira intensa, vivermos o cristianismo de maneira intensa, viver a comunhão com Deus de maneira intensa, viver a missão que Deus nos deu de maneira intensa. Nem conformarmos com a maioria daqueles que já foram alcançados em Cristo Jesus. E muito menos nos conformarmos com a maioria daqueles que não foram chamados em Cristo Jesus. Ele diz, ponham em ação. A ideia aí é fazer uma coisa em forma plena, completa e perfeita, de modo que termine e conclua. Ou seja, nós temos que desenvolver a nossa salvação de forma completa e perfeita, nessa caminhada até o momento que a perfeição de Cristo venha sobre as nossas vidas quando Ele vier nas nuvens dos céus. William Barclay, ele vai trabalhar essa palavra aí, põem em ação a salvação, ou desenvolvam a salvação. Ele diz assim,
não fiquem na metade de caminho. Não se satisfaçam com uma salvação parcial. Continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vós de forma plena e definitiva. Então, a nossa caminhada com Deus e para Deus, a ação do Espírito Santo vai desenvolvendo a nossa maturidade espiritual, a nossa vivência espiritual, de tal maneira que a nossa vida, dia após dia, é conformada com a pessoa de Cristo Jesus. Porque a nossa meta é sermos conforme o Senhor Jesus Cristo. E nós temos que desenvolver a nossa vida na presença dEle. Nós precisamos, como cristãos, fazer a diferença na nossa cidade. Os problemas da nossa cidade precisam ser os problemas da igreja. Nós temos que olhar, é interessante quando nós olhamos na perspectiva da vida cristã, porque a vida cristã ela é diferenciada dos demais. Onde o olhar para a pobreza, para a miséria, para as necessidades sociais, é um olhar de solidariedade, é um olhar de compaixão, e não apenas como um sentimento, mas com atitude. Jesus teve compaixão, não só de condoer-se, de colocar, de ter sentimento, mas de colocar-se na pele de quem estava sofrendo, de tal maneira que ele agia em favor daquele que estava sofrendo. Por isso nós temos que olhar para a nossa cidade. Nossa cidade não é a cidade de Filipos, mas é a cidade de Barra do Garça. E cada um que está me ouvindo, de repente, mora em cidades diferentes. Mas os problemas da sua cidade devem ser os problemas da igreja. Porque a igreja é convidada para agir na cidade, pulsar o coração na cidade. O coração que deve pulsar no nosso peito é o coração de Deus, que se comove com as injustiças, que se comove com a pobreza, que se comove com a miséria alheia e que se comove também com a perdição da cidade. Tratar pessoas, queridos, com respeito, com carinho, com amor, isso faz toda a diferença para a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Por isso Paulo está dizendo, ponham em ação a vossa salvação. Desenvolvam a vossa salvação onde você está, com temor e tremor. A igreja, ela tem essa vocação cultural de ser sal e luz do mundo, de expressar esperança através das suas ações, das suas práticas, em todos os âmbitos. Então, Paulo diz assim, façam a diferença, e você vai fazer diferença, não vivendo como a maioria, mas desenvolvendo, crescendo cada vez mais, subindo cada vez mais um degrau na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua caminhada com a pessoa de Deus. E ele diz, com temor e com tremor. É interessante porque, quando nós olhamos essa expressão com temor e tremor, nós, como cristãos, temos que temer a impotência, confessarmos nossas fraquezas e incapacidade para enfrentar as lutas e provações. Muitas vezes nós temos que colocar diante de Deus
as nossas incapacidades, as nossas fraquezas, para enfrentar a vida, a dureza da vida, as dificuldades da vida, mas também nós temos que colocar-nos diante de Deus com muito temor, olhando para as tentações que se multiplicam a cada vez mais. E nós temos que saber que é através da vida, da comunhão, da reverência, da submissão a Deus, é que nós vamos vencer todas as nossas lutas e todas as tentações que vierem. E nós temos que temer a Deus também, no sentido de a nossa vida não ferir a pessoa de Deus, a santidade de Deus. Quando nós agimos assim, pondo em ação a nossa salvação, mas com esse temor no coração, com certeza a nossa vida vai avançar cada vez mais. Mas em segundo lugar, queridos, chamados para fazer a diferença. Primeiro, não vivendo como a maioria. Segundo, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para fazer a diferença, não vivemos como a maioria, mas vivemos de acordo com a vontade de Deus. Assim diz o versículo 12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, mas também muito mais agora, fora da minha ausência, com a minha ausência. E diz o versículo 13 e 14: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. E aí ele diz: façam tudo sem queixas ou murmurações. Então o texto está dizendo que quando o apóstolo Paulo escreve, ele está dizendo que aqueles irmãos viviam uma vida de obediência. Paulo começa essa carta louvando a Deus pela vida daqueles irmãos filipenses, porque eram homens e mulheres que viviam de acordo com a vontade de Deus, que obedeciam a Deus enquanto estavam presentes. Tinha a presença dele, e agora, quando ele estava presente, muito mais eles deveriam viver essa obediência, essa vontade de Deus. Nós, quando falamos em obediência, nós estamos falando em submeter a nossa vontade à vontade de Deus. E nós fazemos isso por amor. E essa submissão à vontade de Deus é que vai fazer com que a nossa vida, ela faça diferença onde nós estivermos. Porque enquanto nós estivermos realizando a nossa vontade, de repente a nossa vontade, os desejos do nosso coração, se a gente for viver de acordo com os desejos do nosso coração, nós vamos viver como a maioria vive. Mas quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, isso significa que nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios, com os mandamentos, com as palavras do Senhor, com os preceitos do Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Por isso essa palavra sempre vem ao nosso coração, essa palavra de obediência, obediência, obedecei. Em Deuteronômio, no capítulo 12, 28, diz assim a palavra: fiquem atentos, ouçam e obedeçam às ordens que estou transmitindo, para que vocês e seus filhos tenham uma vida agradável por muito, muito tempo, fazendo o que é bom e correto aos olhos do Eterno, o seu Deus. Está vendo que a obediência a Deus, ela traz frutos benéficos
consequências boas para as nossas vidas, porque ele diz, olha, fiquem atentos, ouçam e obedeçam às ordens de Deus, para que vocês e seus filhos tenham uma vida agradável por muito e muito tempo. A longevidade da vida, ela está estreitamente ligada ao relacionamento de submissão à vontade de Deus. Por isso que a Bíblia sempre vai dizer, viva de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus à sua mão, ao seu coração, à sua vida, porque isso prolongará os seus dias sobre a face da terra. Se nós queremos fazer diferença, nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. E como nós sabemos a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada nas Escrituras Sagradas. Josué 1:5, 1:7, Deus diz assim, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, a exortação de Deus a Josué é para que ele fosse forte e corajoso. Para quê? Ele tinha que ter coragem, ele tinha que ter força para fazer a vontade de Deus. Na direção de praticamente 2 milhões de pessoas, ele tinha que ter coragem e força para não desviar nem para a esquerda, para não desviar nem para a direita, mas para fazer tão somente a vontade de Deus. E assim, ele seria bem-sucedido por onde quer que ele fosse. Muitos estão se perdendo quando perdem o referencial que é a palavra de Deus. Para ser politicamente correto no mundo que nós estamos inseridos, muitos pastores, muitos líderes de igrejas estão deixando de lado as Escrituras Sagradas e amoldando o seu discurso ao mundo. Estava assistindo a entrevista de um pastor que a semana passada falou de atualizar a Bíblia e ele estava concordando com a descriminalização das drogas, concordando com a união civil entre homem com homem, mulher com mulher, e tantas outras coisas que ele estava concordando. O que me preocupa, queridos, é que no lugar de nós mostrarmos as verdades do Evangelho, as pessoas não estão como Josué, não tendo coragem nem força para contrariar o discurso do nosso tempo e levantar, erguer as bandeiras do Evangelho, os valores de Cristo. Paulo diz, olha, vocês obedeceram, continuem obedecendo, fazendo a vontade de Deus. E ele diz, façam sem murmurações ou contenda. Façam isso. Vivam a vontade de Deus. Vivam pondo em ação a salvação de vocês, sem queixas, sem contendas e sem discussões. Queridos, nós precisamos, dia após dia, viver de acordo com
a vontade de Deus. Quer fazer diferença? Primeiro, não vivam como a maioria. Segundo, vivam de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, viva contra a cultura do seu tempo. Nós precisamos viver na contramão da cultura do nosso tempo, da cultura que fere o Evangelho, da cultura que relativiza a verdade de Deus, da cultura que nega a Bíblia como sendo a verdade absoluta, como regra de fé e prática. Filipenses no capítulo 2, 15, 16 aqui diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Está vendo como que ele está dizendo? Que nós vamos viver na contramão do nosso tempo. Ele está chamando para nós vivermos de maneira pura, irrepreensível, inculpável, no meio de uma geração corrompida, repreensível, impura e depravada. Para quê? Ele diz: para que a luz de vocês brilham como luzeiros na noite. Ou seja, a ideia é que na escuridão, nas trevas dos valores, da ética, da espiritualidade do nosso tempo, nós vivemos como verdadeiros filhos de Cristo. Porque quem está em Cristo não anda nas trevas, porque Ele é a luz do mundo. E Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O discípulo de Cristo é a luz refletida do próprio Cristo na sociedade. No lugar do ódio, o amor. No lugar da mentira, a verdade. No lugar do roubo, o trabalho honesto. No lugar da indiferença, a sensibilidade, a solidariedade. No lugar da violência, o amor. No lugar da amargura, do ódio, o perdão. É assim que o Evangelho brilha. No lugar de uma sexualidade sem limites, o homem e a mulher de Deus vive a sexualidade de maneira pura, dentro do casamento. É isso que Paulo está dizendo. Queridos, o homem e a mulher de Deus, eles vivem na história, mas vivem na história como homens de Deus, com os valores, as práticas, as condutas concernentes ao reino dos céus, que estão revelados nas Escrituras Sagradas. E é interessante porque a palavra puro aí nos dá a ideia de sem mistura. Quando ele diz aí que a nossa vida deve ser irrepreensível e sinceros, ou seja, puros, sem mistura. O crente vive nesse mundo sem misturar com o mundo. Vive na história, vive nesse mundo, mas não é desse mundo. Os seus valores não são desse mundo. Os seus costumes, as suas práticas, a sua vida é diferente da desse mundo. A pureza, sem mistura. O cristão é aquilo que o cristão é em si mesmo.
Irrepreensível tem a ver com o caráter, queridos. O que o cristão é no mundo. Então, nós vivemos de maneira irrepreensível. A ideia, a questão do nosso caráter. Aquilo que o cristão é no mundo, no seu trabalho, na escola, na universidade, no seu lazer, no dia a dia, no contato geral com as pessoas. Inculpáveis, nos dá a ideia de inocentes, ou seja, o que o cristão é em Cristo. Justificado, lavado com água pura, regenerado pelo Espírito Santo. Ele diz, você vai viver assim, sem mistura, com caráter, inculpável, no meio de uma geração corrompida e depravada. Qual o efeito disso? Qual o efeito de viver de maneira pura, irrepreensível e inculpável no meio de uma geração corrompida e depravada? Ele diz no verso 16, para que brilham como estrelas no universo, para que a luz de vocês brilhem como luzeiros do universo. A gente vive assim, para que o nosso testemunho seja refletido, para que a vida de Cristo, os valores do reino, sejam refletidos em nossa caminhada. E por último, para encerrar, versículo 17 e 18, ele vai mostrar que nós vamos viver, chamados para viver, para fazer diferença. Ele diz que enfrentando as adversidades com alegria. Porque muitas vezes a adversidade ela tem trazido frustração, apostasia, murmuração e reclamação no coração de muitos. Ele diz, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço, está falando da morte dele, a possibilidade dele ser entregue à morte. Ele diz que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Nós somos chamados para viver a nossa vida no mundo cheio de dificuldades, mas viver com alegria. Essa carta é conhecida por muitos como sendo a carta da alegria. Paulo vai falar, repetir essa palavra alegria aqui nessa carta mais de 10 vezes. Ele diz, vivam alegres, sejam alegres no Senhor, sempre, regozijem no Senhor, alegre-se no Senhor, sempre. Uma vez vos digo, alegrai-vos. E ele vai dizer no capítulo 4, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver no tempo de escassez e no tempo da abundância. Tempo de humilhação, no tempo de exaltação. Ele falou, eu aprendi a viver contente assim, porque em todas essas coisas eu tive experiência. A vida de Paulo foi forjada. O caráter de Paulo, a vida de Paulo com Deus foi forjado no dia a dia dele, queridos. O nosso dia a dia tem lutas. No nosso dia a dia tem enfermidades. No nosso dia a dia tem crise financeira. Tem crises relacionais. E nós temos que aprender a viver alegres. Com alegria no Senhor Jesus, em todos esses tempos. Porque se nós perdermos a alegria, nós nos tornamos azedos, amargos, na nossa caminhada. Então não deixe, querido, que as lutas da vida tire a doçura da sua vida.
Não deixe que as dificuldades da caminhada faça de você alguém que tem o coração duro. Não deixe que as crises relacionais faça de você alguém com o coração cheio de ódio, de ressentimento e amargura. Mas viva as lutas da vida. Viva as crises da existência, com o olhar no autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Porque o escritor de Hebreus diz que é assim que nós não vamos desmaiar. Esses fomos chamados para fazer diferença. E nós vamos fazer diferença, queridos. Dessa forma. Não vivendo como a maioria. Primeira coisa, não vivendo como a maioria. Segunda coisa, não vivendo como a maioria. Segundo, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, vivendo na contramão da cultura do nosso tempo. E quarto, vivendo com alegria, mesmo diante das adversidades. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver de acordo com o nosso chamado, que é um chamado para fazer diferença, onde quer que estejamos. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos agora, ó Deus amado, que a Tua palavra, pregada nessa noite, seja aplicada a cada pessoa que a ouviu. Que o coração de cada um de nós seja terra fértil para absorver a Tua palavra e assim ter a nossa vida produzindo frutos, resultados dessa palavra. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito encha a nossa vida, para que possamos fazer diferença, porque fomos resgatados pelo Senhor, para sermos sal e luz. Eu oro agradecido e pedindo, em nome de Jesus. Amém.